muito boa e ela tocou num tema que é muito interessante, que é sobre doença. O que que é doença, né? O que que é doença para você? O que que é doença para mim? A gente sabe quando a gente está doente, a gente não tem noção do que é. Eu gostaria que você falasse um pouco. Olha, eu gosto muito de refletir o que é doença realmente, né? Porque a gente ouve muitas pessoas falando que, nossa, eu morro de medo de ficar doente. Com greco muito assim, né? Ele acha que ele vai ficar doente de um dia para o outro. E a doença, ela não acontece de um dia para o outro. Ela, às vezes, demora anos para ela se manifestar no nosso corpo. Até uma gripe que a gente pensa que é uma contaminação que é rápida, às vezes você foi contaminado num dia, você vai demorar uns 7, 8 dias para você começar a ter sintoma da doença. Isso porque você tem um sistema imunológico ali, fazendo frente ao seu corpo, né? Que vai tentar fazer um combate do que está tentando invadir o seu corpo, tentando reequilibrar ele. Às vezes você nem chega a adoecer, você só dá aquela baixada de energia, né? Mas enfim, eu vejo muitos pacientes meus relatando que passaram em um monte de médico, porque eles estavam cheios de sintomas de alguma coisa, muito desconforto, crise de cansaço, percebendo que eles já estavam fora do equilíbrio deles. Mas chega lá, o médico olha o exame bioquímico e fala: você não tem nada, volta pra casa. E daí a pessoa vai fazendo isso até, sei lá, passar um ano e ela realmente adoecer, né? Então eu fico pensando na importância da gente considerar esse gap, onde você já não é mais saudável e você já adoeceu. Porque quando a gente tem uma alteração no exame bioquímico, significa que você já tem uma lesão em algum tecido dentro do seu corpo. E isso é uma doença, é quando você já tem uma lesão. E às vezes você não consegue mais retornar aquele tecido ao que ele era. Né? Dependendo do tecido que foi lesionado, ele não consegue se regenerar mais ao que ele era. Então é importante a gente tratar antes de você ter essa lesão. Só que pelo exame bioquímico às vezes você não pega. Você já está tendo sintoma da doença, mas ela não está alojada, né? E neste período em que você já está com sintomas, mas você ainda não alterou seu exame bioquímico, é a hora que a gente consegue ainda voltar ao seu corpo sem você ficar tão sequelado, né? Então é um período que a gente deveria dar mais importância, a gente que é da área da saúde, para perceber que a pessoa já está naquele gap e pensando em como a gente consegue fazer a pessoa voltar. Né? E eu acho que essa parte de prevenção está mais dentro do quadrado da nutrição. Eu acho que dentro da psicologia você também percebe os sintomas que a pessoa tem, de muito cansaço, muito estresse. A prostração, né? Às vezes a pessoa está prostrada e aí a pessoa vem para o consultório com a ideia de que tem a depressão, ou as coisas vão se desenrolando dentro do processo terapêutico nessa direção. Mas eu sempre sugiro para os meus pacientes, né? Vamos olhar a alimentação, vamos fazer contato com a natureza, porque eu acredito que existam formas de prevenir. Eu mesma já perdi muitos pacientes para medicalização. Eu posso garantir que quando eles vão para a medicalização, aí eles se perdem, porque eles ficam embotados, eles ficam sonolentos, eles começam a comer mais, eles ganham peso, e isso desestimula também. E eu achei interessante quando a gente conversou e falou sobre essa questão de existem muitas questões que são alimentares, que acabam sendo geradas ali no intestino e que vão culminar em sintomas que são muito semelhantes àquilo que a gente teria na depressão. E que não necessariamente precisa ser a depressão, mas se a gente faz um trabalho meio que preventivo, a gente é capaz de melhorar, de ressuscitar essa pessoa, de devolvê-la para a vida sem ser onerada, né? Sem que seja onerada pela questão medicamentosa. Então, porque depois do medicamento ele também vai promover alterações no tecido cerebral, na circuitaria cerebral, na química cerebral. Então depois, se você ficar com o uso cronificado de medicamento, você não recupera mais. E aí você vai caminhar a passos largos na direção de um envelhecimento, que talvez seja um envelhecimento que já vai começar a te apavorar, porque você vai sentir, por exemplo, que está com dificuldades de memória. Mas a dificuldade de memória que é causada pela má alimentação, aí você que vai falar, ela pode ser prevenida, ela pode ser tratada sem que seja entendida necessariamente como uma queda cognitiva, uma perda cognitiva ou um estado inicial de demência. Você tocou num ponto muito interessante para a gente colocar aqui, que é a
parte de medicação. Dentro da nutrição, eu enxergo medicação da seguinte forma. Tudo no corpo é bioquímica, né? São reações químicas que vão acontecendo. E para você fazer uma reação química, você tem que ter o elemento A, que vai misturar com o B, que vai resultar no C. Se você tem pouco do A e pouco do B, pouco do A e muito do B, o que vai te limitar é o pouco do A. Então essas reações vão acontecendo mais devagar dentro do corpo, porque o corpo ele sabe que ele precisa fazer essas reações e ele precisa manter isso ao longo do dia, então ele vai lentificar para não ter um momento do dia que não vai ter. E quando você toma uma medicação, a medicação ela tem que fazer uma via funcionar, né? A medicação ela vai entrar para resolver uma via e às vezes está te faltando um nutriente nessa via. E daí o que ela vai fazer? Ela vai falar, eu não quero saber se tem pouco, se tem muito, você vai acelerar isso aqui que eu preciso que você faça agora. E vai entrar ali e vai usar tudo que você tem ali de nutriente para fazer a reação que você está pedindo, que a medicação está pedindo. E a pessoa vai ter um resultado por um tempo, mas depois ela vai ficando circulada em outras coisas. Porque aquele nutriente que deveria suprir várias funções do corpo estão indo todo para fazer o que aquele medicamento está pedindo. E daí é a hora que você começa a ver que a pessoa começa a ter um monte de sintoma colateral da medicação. Porque ela está desnutrida e esse nutriente está indo tudo porque aquele remédio vai exigir que aquela via seja regularizada. E as outras vão ficar, né, em prejuízo por causa disso. Então, eu percebo que pacientes que estão ou muito inflamados ou muito desnutridos, na hora que entra para tomar remédio psiquiátrico, a pessoa tem todos os sintomas que está escrito na bula do remédio. Então, você já parou para pensar nisso? Tem muitos sintomas, mas, por exemplo, o que me preocupa, lógico, me preocupa a mim também, na minha questão pessoal, porque eu com 54 anos, eu percebo, minha memória, minha atenção, aquelas escorregadas que a gente dá na vida, mas tem uma questão que me preocupa e é foco da minha atenção, tanto para mim quanto para os pacientes, que é a lentificação motora, a lentificação do processamento dos pensamentos. Então, assim, de acordo com o que você está falando, né, tudo vai começar na alimentação, um corpo bem nutrido, né, que aí ele é a base saudável. E eu, como tive uma experiência profissional dentro da área de design de interiores, antes de ser psicóloga, eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte, que ninguém constrói um prédio a partir do solo. Se a gente quer fazer um prédio muito alto, a gente tem que ir profundamente, colocar as estacas profundas. Então a gente tem que estar ciente, tem que ter consciência do nosso corpo, do funcionamento do nosso corpo, mas também saber que ele tem bases sólidas e aprofundadas, que eu acho que no caso tem a ver com a alimentação, com a nutrição. Outro dia a gente estava numa aula e aí estavam falando sobre o uso dessas canetinhas que são emagrecedoras. E quais são os perigos? Todo mundo quer emagrecer, mas ninguém foi se informar quais são os perigos e os riscos que esse material oferece quando você não usa de forma adequada. Como que isso vai alterar o teu corpo, como que isso vai te deixar desnutrido, sem base, e como que isso também vai alterar as tuas emoções e o teu humor. Porque se você não está bem nutrido, você vai ficar mal-humorado. E isso aí vai criando círculos, né, viciosos, que cada vez mais ficam mais difíceis de serem rompidos. Eu não vou demonizar as canetinhas. Não demonize. Porque eu acho que assim, hoje em dia, se a gente for pensar em obesidade, hoje em dia não, né? Antigamente a gente só tinha opção de bariátrica. Que a bariátrica, eu sou bem conservadora com relação à bariátrica, porque você está cortando um pedaço de um órgão de extrema importância dentro do seu metabolismo, dentro do seu organismo, né? Pra quê? Porque você não consegue lidar com o impulso da fome, né? E quando a gente vai estudar metabolismo, a fome, ela é controlada por uma série de hormônios, né? A gente tem a grelina que vai subir, vai aumentar a fome, a gente tem leptina, tem... me fugiu agora o nome do principal. A gente tem o GLP-1, que é o hormônio que essas medicações controlam. Enfim, a gente tem uma série de hormônios ali que estão relacionados com fome. E a pessoa na obesidade, ela vai criando uma resistência aos hormônios da saciedade e esses hormônios de fome são aumentados. Então tem uma alteração bioquímica nessa pessoa.
né? Para ela, eu entendo a dificuldade de fazer dieta sem regular esses hormônios, sem a gente pensar em regular esses hormônios, né? E é possível a gente mexer com isso. A gente devolver o organismo para o equilíbrio dele, onde ele consegue produzir esses hormônios de forma satisfatória, né? E o Ozempic, ele é uma medicação extremamente eficaz para controle glicêmico. Ele faz esse papel da bariátrica de controlar o apetite da pessoa. Só que a minha crítica é que isso não seja feita sem acompanhamento. Porque não é uma medicação que você fala, quero emagrecer, vou tomar agora e acabou, e vai ser tudo lindo. Você vai entrar em um período onde você não vai conseguir se alimentar. E isso às vezes dura meses. São, 6 meses. Você pode ficar 1 ano dentro de um tratamento com uma medicação dessa. E você tem que preparar seu corpo para aguentar o baque nutricional, né? Você precisa fazer um preparo disso. Você precisa ter um acúmulo de massa magra, porque você vai perder massa magra. Você precisa ter um acúmulo de nutrientes. Você tem que estar com seus nutrientes lá no alto, porque na hora que você parar de comer, eles vão cair, né? Ou você precisa ter um acompanhamento de alguém que vai ficar ali vendo se não está te faltando nutriente. A minha crítica é que muitas pessoas querem fazer sozinhas. E uma pessoa que já tem um hábito alimentar alterado, ou seja, ela só quer comer comida hiperpalatável, né, ultraprocessada. Para ela falar, eu tô sem fome, eu vou comer maçã e legumes, poxa, eu já não gosto de comer mais o meu hambúrguer, eu vou comer maçã e legumes? Não vou. Eu vou esperar eu sentir alguma fome para comer algo gostoso. É isso que as pessoas fazem, porque esse tipo de pessoa que entra nesse quadro, elas já estão acostumadas a fazer uma compensação emocional por comida, né? E ela vai continuar fazendo. Então ela vai comer a comida mais hiperpalatável que ela puder e vai deixar de lado a parte do nutriente. E se não tiver alguém acompanhando ela vai ficar doente. Você vai desregular o seu corpo inteiro. E quando você terminar, você pode até ter emagrecido, mas a chance de você recuperar é muito maior. Quando você não prestou atenção nesses equilíbrios todos do seu corpo. Porque, como eu disse, né, você precisa ter um equilíbrio dos hormônios da fome. Mas eu acho que aí entra a questão Isso também do psicológico. Né? A pessoa tem que estar tranquila, sendo orientada e tem que estar lidando, porque a pessoa também é feita da história de vida dela e a gente não pode negligenciar isso. Então não é só o olhar técnico, mas a gente vê também a importância da atuação multidisciplinar. Né? Que é um encontro de águas, na verdade, né? Um encontro de águas porque você vai cuidando de todas as partes e não deixa nada de fora. Então a questão emocional pode influenciar positivo ou negativamente na forma que essa pessoa vai buscar esse tratamento, que ela vai se alimentar durante esse tratamento, o que ela vai aguentar comer, o que não vai poder regular as questões que são compensatórias. Exatamente, porque eu vejo as impulsividades. Na clínica, sim, dentro da clínica a gente vê que tem um paciente que às vezes ele come um pouco errado por falta de conhecimento. Sim. Mas tem um paciente que ele come assim para compensar um vazio que ele tem. E esse é um paciente que dentro da nutrição é muito difícil a gente tratar assim e a gente ter a parceria de um psicólogo para fazer junto. Porque é uma compensação emocional. Sim. E dentro de uma consulta, né, de nutrição, a gente tenta organizar ali o foco, né, do nutricionista é pensar o que está acontecendo bioquimicamente com esse paciente, como eu organizo isso através da alimentação, se eu preciso suplementar, mas a parte emocional, a gente não tem respaldo na faculdade que a gente fez. Acho que mesmo quem faz comportamental ainda fica uma lacuna muito grande, porque você vai ter que tratar o caso existencial da pessoa. É uma questão que você leva tempo para conversar com o paciente, entender como ele funciona. Isso está no quadrado da psicologia, né? Então a gente consegue andar de mão dadas, né, a nutrição com a psicologia para conseguir realmente ver melhor desse paciente.